Vilar, nesse bloco nós vamos falar sobre equipamentos, acessórios, enfim, né? Então, antes de passar a bola para você, né? Eu vou colocar uma reflexão. Você, policial, principalmente os motociclistas, né? Quem é que nunca pensou em fazer a aquisição de um colete balístico de forma facilitada e com custo baixo, Sim. né? Não só o pessoal que é motociclista, mas você que faz o deslocamento no dia a dia, enfim. Ah, eu não quero utilizar o equipamento da Guarda Civil, eu quero utilizar um outro equipamento, né? Sim. Quem é que nunca pensou, né? Enfim, né? Na última, o nosso amigo Vilar aqui, ele sempre muito atualizado com essas questões de equipamentos, ele identificou uma coisa que eu, particularmente, eu fiquei abismado. A compra de uma placa balística disponível para qualquer um do povo, né? Com grande poder de absorção de impacto, né? E Exatamente. o pior, ou melhor, sei lá, É pior. É pior, né? pior. Porque tá descontrolado, né? O valor é baixíssimo. Qualquer um pode comprar, inclusive em 12 vezes no cartão de crédito. Né? Certo, Vilar? Exatamente, né. Você vai ver aqui na tela aqui, né, esse produto está sendo vendido no Mercado Livre, né. Eu acredito até que em outras plataformas aí pode até sair um pouco mais em conta, Sim. né, dependendo do se o cara der sorte lá ou não. Mas o que que precisa ficar, assim, bem claro para os policiais e para que eles tenham conhecimento e transmitir para outras pessoas. Essa placa balística, ela recebeu, né, tem um vídeo, nós vamos colocar na descrição, nós vamos colocar só o print aqui, né. Ela recebeu disparos de 45, Magnum 44 e o 9mm que riscou a pintura, né, 9mm riscou a pintura. O único calibre que perfurou essa placa foi o 5,56. Então, ou seja, quando nós fazemos a defesa aqui, é por causa disso. Porque veja bem, o policial vai estar na rua patrulhando. Aí, Exatamente. ele está fazendo a ronda escolar, que se não tiver nada mais municipal do que isso, eu não sei o que que é, né. Então tá lá na ronda escolar, beleza. Aí, ele se depara com uma prática de crime. Exatamente. Ele não precisa ser um novo cangaço não, Exatamente. porque pelo valor que nós estamos colocando aqui, qualquer um vai lá, né, Sim. até o mais pé de chinelo dos ladrão, vai lá e compra, né, essa placa aí, reveste uma capa de colete para ele, ou Isso. coloca isso na porta de um veículo, Isso. né, e aí assim Ou utiliza para fazer um atentado na escola, como já tivemos no passado, fazer um exatamente, massacre na escola. exatamente. Aí o que acontece? O policial, né, imagina você revestido de um tanque de guerra, alguém vai te parar? Não, você vai para cima. Então o cara tá revestido de né, foi lá e comprou lá na internet um equipamento que impede que os seus órgãos vitais seja atingido pela munição que a guarda e que a polícia militar usa no cotidiano. Isso tá sendo vendido assim, porque para comprar um colete balístico legalizado, né, da forma correta, porque isso, Isso. n eu tentei tomar cuidado com o termo, porque se está no Mercado Livre, em teoria, tá legalizado, né, em teoria, Em tese. em tese. Então, aí assim, o cara vai lá, não é qualquer empresa que vai vender para o cidadão, né. Então eu conversei lá com o meu amigo, o Clécio da Imbra, né, eu falei: "Seu Clécio, eu quero comprar um colete, como é que eu faço?". "Ó, você tem que fazer assim, assim, assado, né, não pode estar com pendência assim, 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 Isso. e depois de adquirido você tem que andar lá com uma espécie de uma guia de transporte do exército". Eu particular, né, o colete, institucional é outra É outra pegada, história. né, igual a arma institucional, você não precisa andar com registro, é arma brazonada, né, é institucional. Beleza. Agora o cara vai lá e compra. Como é que qual é o assim, a segurança que os policiais estão tendo na rua? Porque a hora que você se deparar com um cara usando uma placa dessa, você acha que ele vai parar? Ele vai vir pra cima, ele vai atirar em você, né. E a única arma disponível no mercado, para nós aqui, pelo menos aqui em São Paulo, é o 5,56, a carabina 5,56, né. Então, ou seja, a guarda já vem usando esse equipamento já tem um tempo, né. Nós não Exatamente. temos histórico de letalidade, graças a Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que talvez, se algum malfeitor, algum criminoso, algum vagabundo
viu a viatura da guarda, falou, pô, não vou não, que eu vou tomar um prejuízo. Então deixa quieto, né? Agora, se tiver com uma placa dessa, você fala, pô, mas os caras estão só de 9 milímetros, Exatamente. né? O cara olha, né? O cidadão acha que a CTT, né? A CT9 é uma metralhadora, né? O cidadão leigo, né? É uma metralhadora, né? O ladrão sabe que aquilo é uma carabina 9 milímetros. Sim, Não fura a minha placa. exatamente. Então eu vou para cima. Exatamente. Então, ou seja, nós estamos trazendo isso aqui justamente para solidificar a necessidade do uso desse equipamento. Exatamente. Tem que estar disponível, Sim. né? Quem estuda um pouquinho, não precisa ser muito estudioso, não, né? Lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, teve um tiroteio lá, os policiais de 9 milímetros, os roubadores que estavam efetuando roubo a banco, eles prepararam a roupa deles com placa de Kevlar. Então as pistolas 9mm não faziam efeito neles. Exatamente. E não foi só eles preparar, eles injetaram também algum tipo de anestésico lá nas juntas, né? Sim. Que é onde estava descoberto ali, o cara correu o risco de tomar um disparo ali. Então se ele tomasse um disparo, ele ainda continuaria funcionando. Exatamente. Porque ele não estaria sentindo dor. Até chegar no lugar para ser socorrido. Seria a ideia, né? Exatamente. E, ou seja, eles só conseguiram parar a partir do momento que algumas viaturas foram até uma loja lá que vendia a R15, sim, que é a nossa carabina T4 aqui, que nós usamos, é a mesma plataforma Colt, né? E aí sim eles conseguiram parar esses caras, que estavam armados de AK-47, 762, arma de guerra. cenário de guerra. Né? Automática, fuzil de assalto automático, né? E assim, nós temos que solidificar isso. Exatamente. Então você, policial da guarda, você precisa entender isso. Não assista que eu fique por dentro, né? Se você tiver curiosidade, vá mais a fundo. Sim. Procura aí, tem um monte de canal no YouTube aí que tem coisa muito boa, né? Procura aí para você entender o que cada equipamento pode produzir para nós. Exatamente. E assim, nada mais é do que uma escala de aplicação de força. Exato. Que é dotar o policial do uniforme para ele ser visto e respeitado. Se esse visto e respeitado não surtiu o efeito necessário para manter a ordem e a lei naquele local, ele vai escalonando. Exato. Né? E, obviamente, numa situação dessa daí, que o cara está, né, equipado com uma placa de colete, comprou no Mercado Livre, baratinho, sim, né? Qual é o equipamento que ele vai ter que usar? E quando chega nesse cenário, aquele infrator, ele tá no tudo ou nada, né, Vilar? Exatamente. Ele tá lá pra matar ou pra morrer. Exatamente. E geralmente o cara, quando tá disposto a cometer um massacre, ele tá lá pra morrer também. Então, pra ele, aquilo lá é mero detalhe. Exatamente. Aquele equipamento só vai retardar a morte dele. Exato. E se ficar vivo, pra ele é lucro, né? Exato. E aí, assim, eu queria deixar uma pergunta, né, que vai ser polêmica, viu? Pra quem é desarmamentista, numa situação dessa daí, a qual um infrator, um roubador, né, um homicida, um crápula, entra numa escola e começa a atirar num monte de crianças, e ele está revestido de um equipamento desse, a qual os policiais, seja PM, seja guarda civis, começam a atirar e não surte efeito, qual que é a solução para isso? Primeira, atira na cabeça, desarmamentista. Polêmica, né, Vilar? Segunda. Mas tem que acertar, né? Tem que acertar, que é difícil. Em movimento. Segunda, usa o 556, que é o que a gente tem hoje disponível. Exatamente. É equipamento que está disponível, legal, porque prefeituras não compram coisas ilegais. Tem que passar lá pela autorização do Exército e tal, e aí disponibilizar para a utilização. Então, fica o nosso recado aqui para você, policial, para que você fique municiado de informação. Para que você, se for inquirido por alguém na rua, mas vocês usam fuzil? Não, nós usamos carabina 556. Né? Mas por quê? Falou, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui tá no Mercado Livre e em outras plataformas, né? Ou seja, você pode ser vítima, você tá aí aqui na rua conversando, pode vir um cara aqui, né, de moto, praticar um roubo contra você, levar seu celular e tal, e ele vai estar usando esse equipamento por baixo da roupa, né? Esse cara não vai ter medo de nada. Exatamente. Né? Tá protegido ali pela placa, né? A única maneira de parar uma pessoa dessa é ter um equipamento que seja capaz de perfurar a placa, né? E aí, volto a dizer que nesse teste que foi feito, essa placa recebeu um disparo de Magnum 44. Sim. Né?
eu vou procurar aqui, né? Não tá pronto aqui no meu telefone, mas eu vou colocar na edição, você Isso, vai ver, colocar. né? Uma munição de Magnum 44, né? Exatamente. E olha o estrago, né? Não vou achar vídeo de estrago, mas enfim, né? O policial já tem ideia clara disso, né? Exato. Eu já tirei de Magnum 44, é um coice de mula, Exatamente. né? Então, assim. Usado para bater elefante, urso. É urso, né? Então, elefante precisa ser um pouco mais. Um pouquinho mais, né? Então. Mas talvez alguns tiros, alguns disparos é o suficiente para parar, talvez. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas, enfim, é um calibre poderosíssimo. Muito. Né? Tanto é que ele é restrito aqui. Né? Aqui no Brasil, a polícia não usa Magnum 44. Né? 9mm .40. Né? Então, ou seja, você policial tem aqui no Fique Por Dentro justamente um norte de informação para você. Porque quando você for inquirido, poxa, mas para que vocês precisam disso? Você sabe responder na ponta da língua. Eu uso isso aqui porque esses equipamentos são disponíveis no mercado. E como é que você para uma pessoa dessa daí? É só usando um equipamento capaz de perfurar essa placa, que no nosso caso aqui é a carabina 556.